Bom dia! Vamos lá ver se começamos a semana num upbeat mood. A Cor do Dinheiro, versão matinal do dia 22 de março do ano da graça de 2021. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, vou só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você, quando fizer compras no site, pode ir lá no final, escrever no cupom CAMILO, no cupom lá escreve CAMILO, e tem um desconto de 10%. E depois tem ainda aquelas promoções semanais, a de hoje, eu daqui a pouco, aliás, desta semana, daqui a pouco já vou colocar aqui. Bom, without further ado, vamos à edição de hoje, porque isto é um bocado longo. E vamos começar por onde? Vamos começar pelo senhor Thierry Breton, está mal escrito aí, corretor ortográfico, é difícil, às vezes, evitar estas chatices, mas Thierry Breton, que é só o comissário para o mercado interno, veio dizer no fim de semana que a imunidade de grupo na Europa deverá acontecer lá para 14 de julho. Eu não sei se o senhor Breton tem alguma coisa, algum oráculo ou alguma coisa, alguma bola de cristal que nós não tenhamos ou que nós não estejamos a ver, mas parece muito difícil, tendo em conta aquilo que é as vicissitudes em torno do processo de vacinação na União Europeia, que se possa afirmar com esta certeza que no dia 14 de julho, ou por 14 de julho, nós estaremos com a imunidade de grupo na Europa, o que significaria uma grande vantagem, nomeadamente para a circulação no mercado interno. Eu recordo que no fim de semana, é um assunto que eu vou deixar para amanhã, que não temos tempo hoje, mas recordo que no fim de semana o governo inglês veio recomendar aos súditos de Sua Majestade que não viajassem para fora do país este verão. Ou seja, as férias, e toda a gente sabe que os ingleses são sempre ávidos de viajar e que têm como destino principalmente 3 sítios: o sul de Espanha, as Baleares, que também fazem parte de Espanha naturalmente, e o Algarve. Eu vou deixar isso para amanhã, mas vamos ver se isto é só wishful thinking ou até uma declaração do Sr. Breton para afastar esta nuvem de desagrado europeia que está a rodear a Comissão Europeia e a sua Presidente, ou se isto tem algum fundamento. Ponto seguinte, o Governo diz no Jornal Público hoje que quer mais poderes para extinguir fundações privadas. Eu vou-lhe mostrar aqui a manchete. Eu não li o trabalho ainda, portanto confesso que não lhe posso dizer o que é que parece. Isto está aqui. O Governo quer reforçar poderes para encerrar fundações privadas. Está aqui assim. E o Público diz que a proposta de lei prevê mais acesso a informações e penas até 10 mil euros para as fundações falsas. E diz assim: no regime atual, perante uma denúncia, o Executivo está de mãos atadas sem ter como perceber se há motivos para declarar o fim da fundação. É este bloqueio que se quer resolver. Olha, eu acho que isto é desculpa de mau pagador. Como você sabe, existem mais de 10 mil fundações em Portugal, algumas delas com objetivos e não só objetivos, mas com procedimentos, comportamentos muito duvidosos. O último exemplo que nós tivemos, e falámos aqui, foi da Fundação João Berardo, que o Governo já teve de intervir para limitar aquilo que aconteceu, não é? Do ponto de vista de gestão. Ora, primeiro ponto, é muito estranho que tenhamos esperado tantos anos para fazer qualquer coisa em torno das fundações, ok? O que significa que isto deve ter dado muito jeito a muita gente. E quando eu digo muita gente, é grupos de interesses, mas também partidos políticos. Porque nada me não. Nós todos conhecemos gente ligada a partidos políticos ou à área política que também tem ou fundações ou amigos em fundações. Portanto, isto cheira-me a desculpa de mau pagador. Antes de mudar a lei, é preciso dizer que o Governo tem poderes suficientes para mandar investigar isto. E mais, a prova mais evidente foi o que se passou há pouco menos, ou há cerca de um mês, com a Fundação de João Berardo, cujas decisões foram contrariadas, nomeadamente pelo Fisco, o que mostra que, afinal, o Governo tem poderes suficientes para poder intervir em fundações. Isto cheira-me a conversa com mais intuito eleitoralista do que outra coisa. Mas cheira-me a conversa para
proteger a posição do PS face ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que frequentemente tocam neste assunto. Eu só gostava que o governo fosse um bocado mais longe também. Por exemplo, mudar a lei para pôr os partidos políticos a pagar impostos, nomeadamente IMI. Já agora, se há para uns, há para outros. Vamos ao ponto seguinte. A Iniciativa Liberal, a Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto. A Iniciativa Liberal começou mal o processo eleitoral em Lisboa. Já todos sabemos isso. Anuncia-se um candidato, 3 dias depois deixa de ser candidato e depois o partido vem dizer: vamos escolher outro, vamos ter uma alternativa própria. Não percebo. A Iniciativa Liberal não tem hipótese nenhuma em Lisboa, nas atuais circunstâncias. Já disse isto aqui e já disse até pessoas que conheço na Iniciativa Liberal. Mas mais grave do que isto, na minha opinião, é no fim de semana em que anunciam o segundo candidato a Lisboa, o partido comunica que está em conversas com Rui Moreira no Porto para apoiar a candidatura de Rui Moreira. Não faz sentido. Ok? Em Lisboa é uma coisa, no Porto é outra. Porquê? O que é que leva a manter uma estratégia autónoma estilo vamos afirmar a nossa individualidade em Lisboa para depois fazer isto no Porto? Eu acho que são incoerências que não ficam bem ao partido. E suspeito que um dia destes, aqueles que são os apoiantes da Iniciativa Liberal, se as coisas continuam assim, vão pensar 2 vezes. Ponto seguinte. A demagogia do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, no fim de semana, fez aí uma intervenção absolutamente lamentável sobre aquelas coisas só mesmo para partido, ou seja, para a gente interna do partido para ouvir. Mas, enfim, acho que foi uma coisa parecida. Numa intervenção perante os militantes do PS, a dizer assim: nós é que somos bons, nós é que temos propostas, nós os outros não têm nada e tal, é só deitar abaixo. Eu acho espantoso isto, quer dizer, o Primeiro-Ministro não tem um plano concreto, uma ideia concreta para o plano de resiliência e recuperação económica. Se houve partido que fez um plano alternativo e apresentou ao país, foi o PSD. Qual é a necessidade de fazer esta demagogia com um assunto que é um assunto sério e devia estar a preocupar os portugueses? Enfim, é conversa para militante do PS ouvir. Então vamos lá aos assuntos de hoje, à agenda principal. Pergunta. O Governo mudou a lei, uma linha no Orçamento de Estado para 2021, para beneficiar a EDP, a Energias de Portugal. Eu vou dizer porque é que estou a referenciar isto. Primeiro, a dúvida que surgiu foi: eles fizeram uma jogadinha para não pagar impostos. Portanto, o assunto é da autoridade tributária. Depois começaram as primeiras dúvidas. Mas espera aí, só se fizeram isto porque, entretanto, se mudou a tal linha no Orçamento de Estado. E a conversa mudou. Então agora o foco é o Governo. Como você sabe, eu não morro de amores pelo Governo. E como você sabe também, o Governo não é santinho nenhum. Já fez coisas inacreditáveis. Portanto, eu duvido sempre da rapaziada que lá está. Agora, a questão é diferente. Porque, primeiro, Rui Rio já veio dizer que o ministro Matos Fernandes parece o advogado de defesa da EDP. Eu sou insuspeito do gostado de Matos Fernandes. Não é pessoalmente, ele é uma santa pessoa, pessoalmente, um tipo de nasceirão, simpático, com quem se consegue ter uma boa conversa. Mas Tiago Matos Fernandes é um desastre do ponto de vista institucional, como ministro. Já falámos sobre isso aqui. Porque mete os pés pelas mãos, toma decisões polémicas, às vezes não os explica, fica sempre alguma dúvida no ar. Bom, não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é perceber se há intenção deliberada do Governo, quando mexe naquela linha, para beneficiar certas empresas, entre as quais a EDP. Acresce que, para além do Rui Rio ter vindo dizer que achava que o ministro parecia o advogado da EDP, há outras pessoas, como comentadores, José Gomes Ferreira, o meu colega José Gomes Ferreira, de quem eu gosto bastante, aliás, como sabes, já expliquei isso aqui várias vezes, que vieram dizer que há corrupção moral aqui porque o Estado terá feito aquilo intencionalmente. Ora, isto são acusações graves. E eu, sem querer substituir-me a eles, dizer não é verdade, porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre isto e, portanto, não posso fazer afirmações destas, há uma coisa que eu gostava de dizer sobre isto. E é a seguinte, isto tem de ser rapidamente esclarecido. Porque perpetuar esta suspeita sobre o comportamento de um governo é absolutamente lamentável e é preocupante. Então, o que é que me parece que devia acontecer aqui?
Duas coisas muito rapidamente. A autoridade tributária é quem tem que tomar posição sobre isto. E a autoridade tributária não precisa de 2, 3, 4 semanas para esta brincadeira. Se meter lá os técnicos suficientes, vai descobrir como, no espaço de uma semana, se a EDP fez bem, se a EDP fez mal, se deve pagar mais impostos ou não. Aliás, o Ministro das Finanças, muito candidamente, vem dizer este fim de semana assim: se provar que os tipos fizeram isto para frustrar a lei, ainda podem pagar mais. Sr. Ministro das Finanças, esteja calado. Pelo amor de Deus. Sabe porquê? Porque isto já cheira tão mal que aquilo que o senhor vem dizer ainda lança mais suspeitas sobre o governo. Shut up. Be quiet. Deixe a autoridade tributária pronunciar sobre isto. E deve pronunciar-se rapidamente. Bom, o que é que tem que ser feito a seguir? O governo, ou melhor, depois da pronúncia da autoridade tributária, o governo tem que explicar porque é que mudou aquela linha. Bom, não vamos ser ingênuos. Olhe para um orçamento do Estado e diga assim: tudo o que está aqui é porque alguém no governo se lembrou. Não. É porque os grupos de interesse, entre aspas, aqui no bom sentido, falaram com o governo, disseram assim: atenção, vocês devem tomar estas medidas porque vai ter mais investimento, porque vai propiciar às empresas uma maior preocupação social, seja o que for. As decisões muitas vezes são tomadas por influência. Influência até no bom sentido, de empresas, grupos de interesse, outra coisa qualquer na sociedade. E, portanto, eu não acredito que a linha tenha sido posta por influência do Espírito Santo, com uma gotazinha que desceu na cabeça do Ministro Matos Fernandes e do Primeiro-Ministro, do Ministro das Finanças, e alteraram aquilo. Quando uma empresa reclama benefícios fiscais, é com uma intenção. Não há mal nenhum nisto. O que é importante? Que o Governo venha dizer assim: olha, nós mudamos esta linha por causa desta atividade ou daquela, porque sabíamos que havia muitas empresas com esta preocupação e, portanto, quisemos facilitar a vida às empresas. Basta dizer isto, mas provar. Porque se não o fizer, vamos ter o José Gomes Ferreira a dizer o que disse, vamos ter uma série de analistas, já agora, convinha que o doutor Rui Rio, ao dizer uma coisa destas, apresentasse factos, não é? Porque o mais importante aqui é ter factos, porque senão a especulação vai graçar. Ora, para o Estado e para a autoridade do Estado e para a credibilidade do Estado, isso é a pior coisa que pode acontecer. Portanto, espero que a autoridade autoritária, número 1, tome uma decisão rapidamente, e número 2, que o Governo venha explicar porque é que mudou aquela linha para não ficar a suspeito. Bom, como já disse, até agora fez pouco. Ainda mais fez mal. O Ministro das Finanças já veio com aquela saída que foi pior emenda que o senhor. Ponto seguinte. Marcos Mendes, avisaram-me ontem, eu não vi, mas depois fui ver até de madrugada só para ver o programa dele, para tentar perceber o que é que ele tinha dito. Marcos Mendes diz que, a partir do próximo fim de semana, e no princípio de abril, o método de vacinação em Portugal vai mudar. Vamos ter vacinação massiva. E, portanto, só 200 mil pessoas nos próximos fins de semana vão ser vacinadas. Eu não gosto de duvidar, mas isto é com suspensão da vacina, da AstraZeneca, ou sem suspensão. Já percebeu, estou a gozar. Mas estou a gozar porque tenho razão para gozar. Repara uma coisa, o país precisava urgentemente de prosseguir a vacinação. O que é que fez? Foi atrás, eu expliquei aqui na semana passada, Maria vai com as outras, foi a expressão que eu utilizei. Assustaram-se todos com o que aconteceu noutros países da Europa e foram atrás e suspenderam. Nunca o deviam ter feito. Em Portugal há cientistas suficientes, com qualidade suficiente para dizer o que disseram. Não faz sentido e, portanto, não deviam ter feito. Perdeu-se uma semana preciosa. Nessa semana, ficaram por vacinar mais 100 mil portugueses. Percebeu? Mais 100 mil portugueses. E agora está tudo a correr. Isto que aqui está, que alguém vem superar ao Marcos Mendes, é para ultrapassar, é marketing, percebe? É marketing vergonhoso e tardio. Porquê? Porque o Governo está borrado de medo com o impacto na opinião pública, que toda a gente caiu em cima, inclusive a gente de esquerda, não é? Caiu em cima. E agora está com medo de que venham dizer assim: olha, tomaram uma decisão errada, a culpa é vossa. Bom, e já agora, o pior é que não foram só estes rapazes. Foram todos, como você percebeu, na União Europeia. Ou a esmagadora maioria. Menos um. Inglaterra. O Boris Johnson mandou continuar a vacinação. Já viu o que eles já estavam na frente. Agora imagina onde é que ficaram. Bem. Está a perceber o problema? Bom. Lamentável. E não me venham com esta história. Agora vão vacinar 200 mil, não sei das quantas. Isto aqui é reação tardia e marketing mal feito, ainda para mais. Aliás, o Governo que é tão bom no spin, aqui errou vergonhosamente. Bom, ponto seguinte. Vamos voltar à história das vacinas na União Europeia. Porquê? Houve espectadores que estiveram no fim de semana, você explicou aquilo mal.
porque você disse que a Europa não devia suspender a exportação. Pois não. Eu vou-lhe explicar porquê. Olha, quer ver? Então é assim. Vamos pegar nas vacinas da Moderna. Aquilo que em Portugal a gente está a dizer Moderna. Moderna. Pronto. Eles fazem os ingredientes na Suíça. Ouviu bem? É fora da União Europeia. Enchem os frasquinhos em Espanha e mandam-nos para todos os compradores fora dos Estados Unidos. Bom, isto é a Moderna. A Pfizer, todas as instalações da Pfizer fora dos Estados Unidos estão na Europa. Bem, agora imagine, há uma série de nanopartículas, lípidos nomeadamente, se ainda me recordo alguma coisa de química, que são necessários no mRNA, ou seja, nas vacinas de mRNA. O bastonário da Ordem dos Médicos explicou isso numa entrevista que me deu aqui ao canal. E os sacos de plástico usados nos bioreatores vêm de, imagina onde? De Inglaterra e dos Estados Unidos. O que é que eu lhes estou a tentar mostrar aqui? O supply chain, ou seja, a cadeia de produção das vacinas, é como a dos automóveis. Os motores da Auto Europa vêm da Alemanha. Percebe? A chaparia é feita aqui. Alguns pedais, não sei quantos, o resto vem de fora. Supply chain, percebe? Vem, juntam-se de uma série de sítios, assemble e exporta. Ora, imagina o que é. Se a União Europeia começa a fazer, olha, tu não mandas para cá, eu não mando para lá. Daqui a pouco está tudo à chapada e não há vacinas. Porquê? Porque os ingredientes e as coisas vêm de vários sítios, de vários países, e se todos começam à chapada, acabou. Além de que, e este é que é o ponto fundamental, a senhora von der Leyen cometeu um erro crasso. Que eu acho incrível como uma alemã diz isto. Que é a história do violar patentes. Bem, mais grave do que isto. Sabe que um dos principais opositores a esta ideia de limitar exportações não sei quanto está na Alemanha. São próprios centros de think tank na Alemanha que já alertaram o governo e a Comissão Europeia, pá, não façam isso. Está explicado para o pessoal que não percebeu? Bom, e não se esqueça de uma coisa. Quem investe 1.000 milhões de euros para produzir uma molécula que depois tem sucesso, fora as 10 que se perdem, precisa de ser remunerado. Ora, pôr as empresas farmacêuticas a investir e depois lixarem-lhe as patentes, epá, desculpem lá, isto é roubo. Mais, não me venham com a história que há ajudas europeias, pois há, não pagaram as vacinas. É bom não esquecer isso. Eu sei que ao PCP e ao Bloco de Esquerda dá jeito, mas é assim, o PCP e o Bloco de Esquerda não fazem economia. Destroem a economia. Percebe ou não? Bom, ponto seguinte. O CEO do CTT, João Bento, vem dizer que os Correios têm agora mais trabalhadores que antes da privatização. Ó João Bento, andou a dormir. Quando o PCP e o Bloco reclamam nacionalizações, não deviam ter vindo dizer isto. Quando andaram a fechar balcões dos Correios e foram torpedeados pelo PCP e o Bloco de Esquerda, não deviam ter dito isto. Agora é que vêm dizer isto? Mas, what the fuck? Onde é que está o vosso pino? Os outros fazem campanha contra vocês. Vocês calam-se. Epá, lamentável. A sério, não percebo isto. As empresas encolhem-se todas em Portugal. Têm medos políticos. Não percebo isto. Percebe? Está numa entrevista ao meu jornal. Ao Jornal de Negócios e à Antena 1. Vá lá ver. É lamentável. Acordaram agora. Mas, assim como estou a criticar isto, tenho que dar razão ao João Bento, porque ele virou-se para o governo e diz assim: olha, o Estado quer ficar com os Correios. Compra ações em bolsa. Já devia ter dito isto mais cedo também, não é? Ó pessoal, eu não sei quem é que faz a comunicação do CTT, mas pelo amor de Deus, acordem. É que os outros estão fartos de vos sovar. Quando alguém nos sova, a gente dá de volta. Eu não sou católico nem cristão neste aspecto. Não dou outra face, bato. Percebe? É o que os CTT deviam fazer. Bom, ponto seguinte. Vou deixar a corrupção para outro dia. Vou para a frase da semana. Vou terminar com a frase da semana. Francisca Van Dunen. Não vai ser fácil à Justiça avaliar fraudes na vacinação. Oh Francisca, você envergonha-me. Não vai ser fácil provar. Algumas das situações são tão evidentes, Francisca. Você diz uma coisa destas. Eu escrevi isto ontem à noite. Hoje de manhã, graças a Deus, descobri que não estava sozinho. Porque, entretanto, está na manchete do I de hoje.
fraudes na vacinação, o Ministro da Justiça devia abster-se de comentar. Sabe quem é que diz isto? O Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas. Ó Francisca Van Dunen, você é do Ministério Público. Não tem vergonha de ver o Presidente do Sindicato insultá-la desta maneira, entre aspas? Com toda a razão, aliás. Isto só mostra que a senhora foi posta aí para fazer o verbo de encher, mais nada. A senhora, uma incompetente, é uma nulidade, Francisca Van Dunen. Vir dizer que é difícil apurar, então você ainda não investigou. Já está a dar esse palpite, que é para quê? Para safar os meninos que andaram a fazer irregularidades com as vacinas. É para isso, senhora Ministra. Que vergonha! E com isto termino a conversa de hoje. Já sabe que esta semana vamos ter tudo. Vamos ter o Think Tank amanhã, com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Vamos ter pelo menos mais 2 Deals on Wheels, eu depois nessa altura explicarei. Quanto a nós, ficamos por aqui. Amanhã às 8 da manhã estarei aqui para tentar ao juízo. Para as pessoas que estão a ver, que são 8.000, eu quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas outras que vão ver o programa. Aquilo que peço sempre que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã.